Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Olha, lembrando para vocês o seguinte, já estamos na segunda metade do mês de julho, que é o primeiro mês do segundo semestre de 2022. Este, eu reputo e eu repito sempre aqui, é o ano mais importante da história do Brasil. Anote aí, desde nosso descobrimento lá em 1500. Né? Por quê? Porque nós fomos descobertos por portugueses e o que sempre vigorou no Brasil foi um sistema patrimonialista, ou seja, se adonaram das nossas riquezas e só se beneficiam dessas nossas riquezas uma parcela da população, os privilegiados, políticos e empresários. Está na hora, o Brasil agora, um novo momento. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou um novo momento no país, está quebrando essas estruturas corroídas, corruptas, e é por isso que ele é perseguido. Então, nós temos que ter bem presente que este é o momento de nós definirmos o que nós realmente queremos para o futuro desta nação. Todo o envolto, né, de países da América do Sul estão se entregando à sua soberania, à sua independência e abrindo mão das suas liberdades individuais. Nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil. E a saída, você sabe, ou Jair ou já era. Nós começamos sempre o nosso Economia e Desenvolvimento aqui conosco, já há mais de 21 anos no ar, agora conversando sobre contabilidade. E sobre contabilidade, o especialista nosso aqui, o professor Salésio D'Agostinho. Salésio, que bom te ver novamente. Sabe que a alegria sempre é nossa estar presente. Muito bom. E esse espaço está consagrado aqui na televisão do Rio Grande do Sul, e até porque nesse espaço, nesse segmento da contabilidade, nesse Conversando sobre Contabilidade, nós temos tido, né, Salésio, um retorno muito grande nacionalmente. Por exemplo, aqui tem uma contadora aqui, a Natália Castro de Ribeirão Preto, faz uma pergunta, mas eu vou começar com a do José Carlos Lacerda, que é empresário aqui em Porto Alegre. Professor, poderia me explicar por que a minha empresa apura lucros e paga imposto de renda, mas está sempre com problemas financeiros, sem conseguir pagar em dia os seus compromissos? O senhor poderia explicar por que isso acontece? Simples. Gestão. Gestão. Fluxo de caixa. Mas, José Carlos, esse teu questionamento, ele é procedente porque as pessoas têm uma ideia de que ter lucro significa dizer que eu tenho dinheiro. Então, mas eu tenho lucro. Então, se eu tenho lucro, significa dizer que eu tenho capacidade de pagar os meus compromissos. Essa é a ideia que se passa. Mas você sabe... Bom, a primeira coisa é que você tem que entender o quanto é importante você ter contabilidade, Porque a contabilidade é que oferece todos os mecanismos para verificar como é que o teu patrimônio está sendo constituído, não é isso? A contabilidade oferece todas essas técnicas, todos os procedimentos, e por aí você sabe, como é que o seu patrimônio está estruturado, pelos atos que você praticou, não é isso? E a contabilidade oferece dois sistemas, que é o sistema econômico. Este sim é onde tu apura o lucro, aonde nós temos a receita, o custo desta receita, a despesa que tu gasta para manter o teu negócio e o teu resultado, não é isso? Aí depois tu tens o outro sistema, que é o sistema financeiro. Como tu vais conseguir realizar os teus ativos, pagar os teus gastos todos, e aí vai sobrar o dinheiro que você tem para fazer aquilo que deve ser feito. Então a sua reclamação é, eu tenho lucro, ou seja, no meu sistema econômico aparece lá o meu resultado, eu pago o imposto, mas eu não consigo pagar as minhas dívidas. Isso é coisa muito simples. Por quê? Veja só. Se tu compra um bem por 100, para vender esse bem, tu gasta 20. Então, tu tens o valor do bem mais o teu gasto para vender, 120. Você vende por 150, o que aconteceu? Você teve um lucro de 30. Não é isso? Muito bem. Só que transfere agora esses valores para o sistema financeiro. Eu vendi por 150, então eu tenho um valor a receber 150. Não é isso? A origem desses 150 seria o quê? O custo dessa mercadoria, que é o meu fornecedor 100, o gasto que eu tive para
manter o meu negócio 20 e o meu resultado 30. Então, a origem desse 150 é composto por esses 3 elementos. Ora, se eu te receber esses 150 num prazo superior àqueles que eu estou devendo, se eu tenho que pagar o meu fornecedor esse 100 em 30 dias, mas se eu vendi aquela mercadoria em 60 dias, o que vai acontecer contigo? Tu tens uma defasagem de 30 dias, né? Não tendo dinheiro e precisa o quê? Pagar o teu fornecedor. Então, o que tem que ser? Tem que ter uma harmonia no giro dos teus negócios. É por isso que é importante que você peça assessoria do teu contador para que ele veja como é que os teus capitais estão girando, esta movimentação. Porque se tu não tens capital de giro, não é isso? Tu tens que pagar os teus compromissos, né, de acordo com a tua renda, e esta renda tem que ter um giro superior àquele giro dos pagamentos para que haja esse equilíbrio e que tu não tenha dificuldade em pagar as tuas contas. Então, tu não precisa ter capital próprio, basta tu gerir o capital de terceiros de acordo com esta movimentação e, neste momento, a importância do contador para te assessorar e dizer o que tu tens que fazer, tá bem? Então, não misture lucro demonstrativo econômico, capacidade de pagar, demonstrativo financeiro. E é necessário que haja uma análise e uma integração desses 2 demonstrativos para que tu não tenha mais problemas financeiros. Consulte o teu contador que você vai ser muito feliz. Muito bem, uma boa dica aí. Realmente, eu sempre digo assim, o contador é fundamental numa empresa. Mais que o economista, eu sou economista, o contador é o responsável pela saúde financeira da empresa. Né? O economista atua muito na questão macro, eu falo isso porque realmente nós atuamos na questão macro. Agora, a questão micro de mercado, quem dá as cartas é o contador. Quem não tiver um bom contador, quem não se assessorar por um contador, sofre essas consequências aí que não são muito boas. Olha aqui, ó, a contadora Natália Castro, de Ribeirão Preto, Salésio. Ela pergunta assim, professor, o exame de suficiência foi instituído para comprovar o conhecimento mínimo necessário para que o estudante de ciências contábeis possa atuar como contador. O que o senhor acha do exame e se ele cumpre as suas finalidades? Natália, se você entrar lá no Google e verificar as minhas propostas, o que eu defendo sobre o exame de suficiência, você vai verificar que eu não concordo com o exame aplicado depois do aluno receber o diploma. O Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos de contabilidade deveriam aplicar as provas como condição do aluno receber o diploma antes de formado. Porque hoje as instituições de ensino não cumprem com a sua obrigação de ensinar. E agora, meus amigos, com esse ensino virtual, esse ensino à distância, está se transformando numa vergonha absoluta. As pessoas não sabem mais a diferença entre, né, o certo e o errado. E tudo isso, o que acontece? Coitado do aluno. O aluno pensa que está aprendendo, mas não está aprendendo coisíssima nenhuma. Então, o Conselho de Contabilidade deveria aplicar o exame lá na instituição de ensino como condições para verificar se a instituição, né, transmitiu ao aluno os conhecimentos mínimos necessários. O que está acontecendo é que elas não fazem isso, elas não transmitem esse conhecimento, transfere para o aluno toda a responsabilidade, aí ele tem o diploma e não consegue trabalhar porque a instituição de ensino falhou na sua obrigação principal, que é ensinar. Tá? Então, nós não podemos transferir para o aluno toda a obrigação. Então, é por isso que o exame deveria ser aplicado como condição para o aluno verificar se ele recebeu os conhecimentos básicos. Muito bem. O ensino hoje, o exame de suficiência, do jeito que está sendo aplicado pelo Conselho de Contabilidade, né? Como eu digo, é melhor do que nada, né? Isso é melhor do que nada. Só porque é necessário que haja uma revisão, as coisas têm que ser objetivas. Se o contador, lá no exercício das suas atividades, tem funções, qual é a função do contador? É analisar o patrimônio, é saber como é que esse patrimônio é constituído, causas e efeitos.
O contador, ele tem que saber como elaborar as demonstrações contábeis, ele tem que saber como faz uma revisão, como faz uma perícia, como se analisa tudo aquilo para orientar, né, o empresário para ele ser bem sucedido. Então o exame tem que focar nisso. Vejam só, as provas hoje ela é tão subjetiva que chega até a dar um arrepio nas pessoas quando examina esta prova. Isso aqui não é prova para medir conhecimento. Veja só, na prova lá da segunda prova de 2021, semestre passado, certa empresa comercial enquadrada com lucro real realizou as seguintes transações em julho de 21. Compra de mercadoria à vista, 25 mil. Neste valor estão incluídos ICMS, a alíquota de 18%, PIS, a alíquota de 1,65%, COFINS, a alíquota de 7,6%. Destacado na nota fiscal, a empresa pagou mais 8% de IPI. Eu digo uma coisa para você, para que isso? Por que não diz que 25 mil é o valor da mercadoria, está contido tantos de ICM, tantos de IPI, tantos disso, tantos daquilo? Para que colocar os 18%? Para que colocar 1,65%? Por que não coloca já os valores? Ou isso aí é simplesmente para confundir o aluno? O que é que isso leva? Leva ao quê? Você não quer que o aluno saiba fazer o registro? Para que ele tem que multiplicar 18%? Para que multiplicar 1,65%? Porque já não dão os valores, já que os valores estão expressos na nota fiscal? Não, isso aqui o quê? Isso é a prova do subjetivismo, é a prova de deixar o aluno confuso. E depois diz, destaca que na nota fiscal, destacado na nota fiscal da empresa que pagou mais 8% de IPI. O IPI nem sempre tem por base o ICMS. O aluno aí vai saber, pô, mas aí eu tenho o quê? De tirar fora dos 25% o ICMS para calcular o IPI? O que é que leva isso ao conhecimento do aluno, senhores? Vamos mudar, vamos transformar o nosso exame de suficiência, né, voltado à realidade do profissional, voltado àquilo que realmente ele precisa. O Conselho Federal divide essa prova em 3 exames, uma do conhecimento geral, uma outra de como se elabora as demonstrações contábeis e uma outra focada numa das especialidades do contador, para que as coisas sejam mais sérias, mais honestas, enfim, mais prática no dia a dia, tá bem? Não, senhora. Natália, esse exame de suficiente tem que ser melhorado e melhorado muito, tá? Primeiro, aplica-se lá dentro da faculdade. Depois, porque aplicando dentro da faculdade, a própria faculdade vai verificar a qualidade dos exames, tá bom? E depois que o conselho modifique a forma de como esse exame é aplicado. É necessário? Sim, é necessário. Por quê? Porque o ensino é uma vergonha, tá? E por isso é necessário, mas agora o aluno não tem 100% de culpa e a culpa também deve ser compartilhada com a instituição de ensino. Por isso eu acho que o exame de suficiência tem que ser modificado e focado na realidade do dia a dia do profissional. Casado com a realidade. Aliás, muito obrigado, eu acho que foi muito bem esclarecedor, isso aí contundente, e é isso que o contador precisa, né? Saber se esclarecer em relação a essa questão toda. Bom, até uma próxima oportunidade do nosso Conversando sobre Contabilidade. Estamos à disposição, continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, na caminhada pela vida, o passado exerce seu papel também. No entanto, tenha o passado como referência, jamais como residência. No Novo Testamento está escrito em Filipenses, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Sim, nada retrocede como o tempo, e nosso proceder se dá hoje como no amanhã. Olhar à frente, é claro, também é evitar erros passados e se blindar de voltar a cometê-los. Afinal, não somos perfeitos, mas sempre haverá o tempo de nos redimirmos das tropelias cometidas. Neste mundo sem ética e cuja estrutura moral da sociedade beira a sodomização, cabe a nós, cristãos, principalmente, exercer o papel deixado pelo Mestre e buscar redimir a sociedade, enquanto é tempo. E esse tempo está chegando ao fim. Não é escatologia, mas o rumo da humanidade caminha para cumprir as profecias bíblicas, sem dúvidas. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, estou recebendo aqui a doutora Caroline Pinto de Souza, advogada, que é muito especializada nessa área de mercado imobiliário. E essa questão está suscitando muitas dúvidas e tal, e a doutora Caroline está saneando essas dúvidas com vocês aí, está trazendo esses temas importantes, complexos, né, e dando este encaminhamento. Doutora, que bom tê-la novamente aqui. É um grande prazer a gente poder trazer uma contribuição para o nosso telespectador. E saúdo todos aqui também, os técnicos do estúdio. Muito bem. Muito obrigada. Tá, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos tratar a respeito da questão da negociação extrajudicial e a composição, né, os métodos autocompositivos de solução de conflitos. O que seria isto, né? Nessa ideia, nós conseguirmos tirar das costas do Estado, no caso judiciário, e trazermos uma mediação, uma conciliação para que se resolvam entre as partes, porque são problemas, são problemas da órbita privada. Claro. Vamos reservar mais a questão de delegar ao Estado aquilo que realmente tem necessidade urgente e que impacta nas nossas vidas de forma social, né? Claro. Então, baseada nessa ideia que nós trouxemos lá para Gonçalves Dias essa questão de trazer profissionais, cada um no seu ramo, que trabalhe de forma independente e que, de uma certa forma, também tenha correlação com a atividade imobiliária. Porque o que acontece? A intermediação, ela acaba sendo também uma forma em que um mediador, que no caso o corretor, ele trabalha para interesse de ambas as partes. Atender o interesse. Atender. O que acontece? É prática da vida, acontece às vezes no curso, né, da caminhada de uma relação negocial, problemas ou situações que se colocam e a gente vislumbra que o ideal é que as pessoas consigam compor, né? A questão da judicialização das relações privadas, ela gera custos de órbita emocional, financeira e também um custo e um peso social. Não adianta nós reclamarmos, mas o Estado não é efetivo, enquanto também nós não fazemos a nossa parte. E na esfera negocial, isso é uma tendência que veio para ficar. A questão de trazer a conciliação, a mediação, ela veio para ficar e não é uma moda. E quem não acompanhar esse processo vai ficar para trás, porque até o mesmo próprio judiciário incentiva. Nós estamos no primeiro lugar no ranking entre os estados mais litigantes do Brasil. Imagine. Verdade, E aí, o curso de um processo só na primeira instância, veja bem, ele chega a tramitar por 7 anos, sem nós considerarmos a questão recursal. Então, e os custos envolvidos nisso, né? Os custos envolvidos, então, o que acontece? Às vezes, geralmente, acaba se perdendo a efetividade ou até acaba simplesmente se esvaindo aquele objetivo que se buscava alcançar. Então, essa é a nossa intenção. Nós estamos estabelecidos no Menino Deus e vamos trazer... Ali na Gonçalves Dias. Na Gonçalves Dias. E temos a ideia justamente de compor bons negócios e também que, no caso de algum tipo de conflito, que nós traçamos um profissional que seja independente, né, com absoluta transparência, para que se resolvam essas questões. É que seja sensível e tenha o conhecimento da causa. Aliás, quando tu falas aqui, nós temos assim nós gaúchos somos os campeões da judicialização das coisas, e me lembro de uma expressão gaúcha, lá de Uruguaiana, da minha terra,
quer dizer que o gaúcho é faca na bota, né? Então nós somos meio faca na bota. A gente tem que soltar a faca e tal, deixar só as botas e tal, né? E vamos caminhar, né? Bom, qual é a novidade? A semana que vem tu vai trazer... A semana que vem eu vou chamar, né, a Chayana, que é essa mediadora, e até que ela vai trazer casos concretos em que justamente nessas relações negociais, ou até mesmo nas questões contratuais, também envolvendo o direito imobiliário, em que nós conseguimos resolver de uma forma ágil, rápida e não onerosa, que é o que todos nós procuramos. E vamos trabalhar juntos no sentido de inverter esse polo, não sermos mais tão litigantes e conseguirmos conviver de uma forma mais pacífica e também mais proveitosa para todos os lados. É que, na verdade, essas questões que tu colocas aqui, não apenas elas trazem problemas, custos financeiros para as empresas e, às vezes, inviabilizando o próprio negócio, mas também traz, de outro lado, e paralelamente, a questão emocional. Tem muitas pessoas que acabam se esvaindo emocionalmente, tendo problemas, inclusive, de infarto, problemas de doença, até de morte, por se incomodar com coisas como essa aí que poderiam ser resolvidas de maneira natural e racional. Exatamente. Então, como eu disse, nosso espaço está aberto não somente para a questão mesmo negocial. Claro, obviamente, desenvolvemos a atividade de compra, venda de imóveis, mas nós estamos abertos para compartilhar o nosso conhecimento e trazer justamente questões ou sugestões no sentido de resolução de questões de entraves, sejam documentais, questões de órbita também, de dificuldades de negociação e até mesmo como eventos da vida, que às vezes endividamentos, enfim, acabam trazendo a necessidade de uma mediação. Perfeito. Bom, Gonçalves Dias é ali no Menino Deus, para mim o melhor bairro da cidade, porque eu moro ali há 40 anos. Qual é o número da Gonçalves Dias? Gonçalves site Dias, de vocês 149. E semana que vem, então, traremos a Chayane para nós podermos explanar mais esse mundo que é novo, que é de extrema utilidade pública e que veio para ficar. Que venha a Chayane, então. Chayana, né? Perdão, Chayana. Que venha a Chayana, então, semana que vem, todos aqui ligados, porque ela vai trazer aspectos importantes aí que vão ajudar no desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio e trazer tranquilidade para você também. Carolina, obrigado pela tua presença, sempre muito simpática, muito falante, né? E, sobretudo, trazendo coisas, conteúdos objetivos. Estamos aqui para isso e é para isso que nos especializamos. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, vamos agora conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que nos traz também assuntos importantes relacionados à questão de habitação, financiamento imobiliário, todas as questões que envolvem naturalmente esse segmento da construção civil, que é um dos mais importantes no Brasil do ponto de vista do PIB brasileiro, tem uma participação muito grande, mas principalmente na geração de renda, de felicidade para as pessoas, né? Não só aquela que obtém um empreendimento comercial, mas sobretudo habitacional, e que atende uma necessidade básica do ser humano, que é a habitação. Doutor Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais. Muito obrigado, Silvio. Hoje aí saiu uma medida provisória, 1107 do governo federal, mexendo nas regras do financiamento pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, favoráveis ao trabalhador, como sempre. Sim.
No Brasil, nós temos o FGTS administrado por um curador, por um fundo curador do FGTS, né? E volta e meia há algumas alterações. Recentemente, essa medida provisória, que foi aprovada ontem, pelo dia 13 de julho, pelo Bolsonaro, vai virar lei, alterou as regras dos financiamentos habitacionais com utilização dos recursos do Fundo de Garantia. Agora, os financiamentos habitacionais que utilizarem Fundo de Garantia vão poder ser financiados em 35 anos, né? E há ali também um componente facilitador da utilização do Fundo de Garantia para pagamento de prestações em atraso e para pagamento de prestações em amortização. Poucas pessoas sabem, mas é possível utilizar o saldo do seu Fundo de Garantia para amortizar prestações do seu financiamento habitacional, né? Você pode utilizar o Fundo de Garantia para comprar uma casa própria, para dar de entrada numa casa própria, mas também pode aproveitar os créditos do seu Fundo de Garantia para fazer uma amortização temporal, uma amortização das suas prestações do seu financiamento, né? Via de regra, você utiliza um recurso que amortiza durante 2 anos as prestações. E melhor, você pode utilizar isso aí sucessivamente, né? Poucas pessoas sabem disso, as pessoas acabam não utilizando isso. É uma boa forma de você utilizar o Fundo de Garantia, porque o rendimento do Fundo de Garantia é muito menor do que os juros do financiamento habitacional. Então, quanto mais você amortizar desse saldo devedor, menos juros vai pagar. Menos juros vai pagar, né? Então, essa alteração é importante, ela permite financiamentos mais longos, ela vai impactar muito no sistema chamado hoje Minha Casa Verde e Amarela, que era o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Financiamentos de mais baixa renda, em que a pessoa precisa de mais tempo para pagar o financiamento porque a sua renda é menor, né? Então, cabe melhor o financiamento para as pessoas de menor renda quando ele tem um maior prazo de pagamento. Vai ser muito importante essa medida, Silvio. Na verdade, né, doutor Gustavo Bernardi, quando o governo, de modo geral, todos os governos mexem nessa questão da estrutura da construção civil, porque ela é um segmento da construção civil muito chave na economia do ponto de vista de geração de renda e, sobretudo, de abertura de vagas de emprego. É por isso que está caindo a taxa de emprego no Brasil, de desemprego, que já era de 14% quando entrou o Bolsonaro lá em 2019, está em 9,8%. Quer dizer, 5 pontos percentuais a menos. Isso se dá também. E esta medida provisória 1107, doutor Gustavo Bernardi, ela vai tocar exatamente nesse... e vai ajudar a reaquecer a economia também. Já está ajudando, Silvio. O mercado já vinha sinalizando isso. Se tu for observar, há movimentos aqui, nas cidades próximas nossas, por exemplo, Viamão lançou agora recentemente um loteamento enorme. Né? Isso tudo isso vem a reboque dessas medidas, né? A construção é sempre o primeiro grupo econômico a mexer no PIB quando ela é preciso, né? Ela está pujante e é o primeiro a puxar para baixo quando a recessão pega. Ele realmente puxa para cima do ponto de vista, ele é o que mais rapidamente responde, né? Uma medida dessas aí. Outros têm um tempo de maturação e tal. A construção civil não, é no imediato, quer dizer, saiu um financiamento, o cara contrata, já começa a contratar trabalhador, é o fornecedor, materiais, quer dizer, movimenta muito a economia. Bom, nós temos uma outra lei, que é a Lei 14.405, que mexe na questão de imobiliária, na questão do quórum de destinação do imóvel, é isso? Sim, Silvio. Durante muito tempo se discutiu o quórum para fazer alterações substanciais no imóvel, como fachada, destinação, utilização, né? A regra sempre foi de 100% dos proprietários que deveriam votar de uma forma no mesmo sentido da decisão que queriam tomar. Agora essa legislação alterou o quórum para 2/3 dos proprietários. Essa alteração é muito significativa, Silvio, porque existem em muitas cidades prédios que foram construídos há muito tempo ou que aproveitaram muito pouco índice, mas que estão lá ocupando o espaço na cidade e que precisam ser demolidos, precisam ser reconstruídos, precisam se alterar as fachadas, precisam se alterar as destinações. A destinação era residencial e agora a melhor opção ali é comercial. E isso sempre foi muito difícil de ser realizado, porque sempre se exigiu 100% dos proprietários.
Essa lei agora reduz o quórum para 2/3, né? Isso vai mexer muito no mercado imobiliário, principalmente das grandes cidades, em que já não tem mais tantos terrenos assim, em que o incorporador, em que o investidor precisa comprar prédios que já estão construídos para refazer esses prédios ou para botar abaixo e construir novos prédios. Aqui em Porto Alegre, aqui a Zona Norte também está tendo uma alteração muito grande. Essa lei vai ajudar muito aquilo ali, tá? A recuperação, a revitalização da Zona Norte. Né? A Zona Norte, em especial o 4º Distrito, ela vem recebendo muita atenção da Prefeitura de Porto Alegre. Houveram muitas iniciativas, entre elas, a melhor delas, o projeto Mais 4D, já falamos aqui, que é voltado para revitalizar e transformar completamente a Zona Norte de Porto Alegre. Né? Mas, doutor Gustavo Berardi, aqui também se observa, quem vai aqui à região metropolitana, Cachoeirinha é um exemplo, Gravataí, Viamão agora, né, com esses empreendimentos e tal, a região metropolitana de Porto Alegre está recebendo também muitos investimentos nessa área. Sim, o empreendedor, o loteador, aquela pessoa aquela empresa que é dedicada ao loteamento, percebeu que a região metropolitana de Porto Alegre é um filão para esses tipos de empreendimento, né? Porto Alegre era muito concentrado na Zona Sul, né? E Alvorada e essas regiões assim. Agora não, agora se você observar, começou com Cachoeirinha, depois Gravataí, Eldorado do Sul e agora Viamão, se transformando através desses empreendimentos que levam para as cidades loteamentos novos, novas áreas urbanas, novos bairros, novos parques. E isso é fruto de uma legislação que tornou mais palatável, melhor, viável economicamente para o investidor. E do ponto de vista de financiamento, o senhor tem a ideia de como é que... A iniciativa privada sempre financiou a área habitacional, né? Isso é uma Caixa Federal também. Isso é uma característica muito da região. Por exemplo, litoral, sempre quem financiou foi o próprio empreendedor, né? Região metropolitana, o financiamento vem de banco, essencialmente Caixa Econômica Federal e programas governamentais de financiamento. Porém, vários bancos privados vêm criando as suas carteiras próprias de financiamento. Carteira habitacional. E muitas vezes carteiras com taxas, com condições melhores do que as oficiais, né? Então é possível que você faça uma boa busca, né, das opções de financiamento quando vai adquirir um imóvel. A hora é de investir em imóveis. Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre imóvel sempre foi um imóvel. É um menor risco, né? E é um bem, digamos assim, um bem físico. É um ativo sólido, é um ativo palpável, abstrato, né? Ele se mantém no tempo, ele dificilmente vai reduzir valor, né? Então eu entendo, eu não só porque sou advogado da área imobiliária, mas entendo que o imóvel sempre foi uma excelente opção de investimento. Doutor Gustavo Berardi, obrigado pela sua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos, sobretudo mexendo nesta área, né? Que eu dou muito espaço para isso aqui, porque realmente o setor habitacional, a construção civil, ela exerce um papel fundamental, né? Até na paz social, né? Porque ela capta, ela absorve a mão de obra mais barata, que hoje não é tão mais barata assim, ela precisa de qualificação, ela estava se valorizando muito, mas aquela mão de obra que não tem aquela qualificação, por exemplo, em TI. Por exemplo, a tecnologia da informação hoje, nos próximos 3 anos, ela vai ter um déficit de quase 800 mil postos de trabalho. Por quê? Porque não há ainda esse número de pessoas qualificadas para isso. Então, o mercado de trabalho está ofertando, está criando ofertas de emprego, mas, do outro lado, a demanda, né, das pessoas que buscam, ela não tem essa qualificação. Isso explica muito, né, doutor Gustavo Berardi, a taxa de desemprego que existe ainda. Quer dizer, as pessoas querem ocupar um serviço, mas não estão qualificadas para exercer. A questão da qualificação é importante. Vou falar um pouquinho da construção civil rapidamente. Se imaginou, há 3, 4 anos atrás, que ia se diminuir o número de pedreiros, número a gente chama de obreiros, né, por obra, em razão da questão da tecnologia. Não, aumentou. A tecnologia veio, tornou a construção mais rápida, o material de construção mais eficaz, mais durável, melhor, mas não trouxe uma diminuição dos postos de trabalho, né? É o que mais emprega ainda. Ainda é o que mais emprega no Brasil. Então, Gustavo, um grande abraço, até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro.
Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. O assunto da Previdência Social sempre foi muito importante nos meus espaços. Esse programa aqui tem 22 anos, né? Fora os espaços que tive na TV Guaíba, Rádio Guaíba, né? E outras emissoras de estação, a TV Pampa, tá? Que eu ajudei a inaugurar em 1981. Então, na verdade, a Previdência Social cada vez mais ela se torna um assunto importante. Nós estamos caminhando para deixar de ser, já deixamos de ser um país de jovens. Somos hoje um país de, digamos, não digo velhos, mas um país que está muito mais maduro do que quando eu, por exemplo, a minha geração, né, que é da década de 50. Doutora Luciana Pereira da Costa, quando eu nasci lá no começo da década de 50, a expectativa de vida, segundo o IBGE, era de 46 anos. Hoje nós temos 76 anos, 30 anos mais. Isso faz muita diferença. Obrigado pela tua presença aqui. E a Previdência Social cada vez mais se torna mais importante nessa questão toda, né, doutora? Perfeito, Silvio. Muito bom estar aqui novamente. É sempre uma alegria conversar contigo e trazer informação para toda a nossa audiência. E como tu bem colocaste, realmente a pirâmide está pirâmide invertida, social, né? Está invertendo. E realmente a nossa população começa a ficar mais idosa e com isso junto vem a preocupação por uma previdência mais forte. Né? E a gente se preocupar também com... autossustentável, né? É preciso ter uma previdência autossustentável. Veja o caso do IP aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tem um plano de saúde e tal, que está quase falido, porque não teve uma gestão à altura daquilo que se imaginava. As pessoas descontam, tá? Como o INSS, e se não há uma boa gestão, aí dá problema, né? Isso é verdade. A Previdência Pública, o INSS, o regime geral, enfim, é o que, vamos dizer assim, sustenta, às vezes, uma economia de cidades inteiras. É verdade, cidades inteiras, A gente percebeu o quão importante é, agora, principalmente na pandemia, o quão dependente, às vezes, a gente é. Eu não sei se a senhora confirma esse dado. Eu tenho um dado, como eu sou economista, vivo em meio de dados, né? 40% dos lares gaúchos são providos pelos aposentados. Isso é um dado, ao mesmo tempo, preocupante, né? É verdade. Porque como é que tu constrói a riqueza de um país, um desenvolvimento, se esse número de 40% depende da Previdência? Como é que a gente faz com que um país assim tenha um grande desenvolvimento econômico, né? Como é que vai criar riqueza, né? E nova riqueza e, enfim, aumentar o desenvolvimento econômico, né? Isso é motivo de preocupação, não de orgulho, mas uma preocupação, vamos dizer assim, responsável. Claro. E nesse sentido, a gente tem que olhar as duas pontas. A ponta de quem está recebendo e depende da Previdência para sobreviver. Essas pessoas, elas vão querer olhar se aquilo vai ser suficiente para manter um padrão de vida, se aquilo vai refletir em tudo que ela trabalhou e contribuiu para o sistema de previdência, porque ela, da ponta dela, trabalhou, da ponta dela, ela contribuiu com o que pediram para ela. Agora, da outra ponta, olhando para o Estado, para fins de país, um país que tem a maior parte da economia que depende de previdência, de dinheiro que vem, em vez de construindo riqueza, vem da previdência, fica complicado de sustentar. É um estoque financeiro, né, que vem se acumulando ao longo do tempo, que na verdade é um estoque financeiro. Quando tu faz um investimento, digamos assim, na questão do INSS, tu recolhe para um fundo, tu está construindo um estoque lá de atrás. Então, a senhora colocou muito bem essa questão. Na medida em que um país vive disso, ele está vivendo de um estoque do passado, não está criando um novo estoque. É verdade. E isso é preocupante, o nosso país tem que estar atento. Então, de certa forma, eu, de um lado,
critico pontos da reforma da Previdência e foram pontos realmente que vieram para, vamos dizer assim, aleijar direitos fundamentais que conquistados a duras penas. Por outro lado, também se fez necessária uma reforma para fins de correção econômica do país. E se sustentar, o sistema se sustentar. Mas, doutora, tem um aspecto importante que é o das chamadas aposentadorias especiais. E aí? Sim. Dentro desse assunto, então, olhando agora da ponta do segurado, do aposentado, a gente tem que também perceber, dentro do que a gente tem de legislação, como a gente pode melhorar a renda dessas pessoas e garantir o melhor direito possível, o melhor benefício possível. E um dos pontos interessantes, eu trago agora um exemplo do açougueiro, a profissão de açougueiro. É uma profissão que é inerente a ela ter que entrar e sair de câmaras frias. Aí ela fica expondo-se ao frio e a essa oscilação de temperaturas. Dentro disso, ela tem o reconhecimento como essa atividade sendo especial. O que quer dizer isso? Que essa atividade sendo especial, ela entra com o tempo na contagem, vamos dizer assim, majorada. Um homem, ele aumenta 40%, então cada 10 anos são 40% a mais, viram 14 anos na contagem. Uma mulher aumenta 20%, a cada 10 anos vira 12 anos, isso em razão de uma proporção em relação à aposentadoria por tempo, antes da reforma. Né? E pós-reforma, isso converte até novembro de 2019 e após isso não tem conversão. Ou a gente tem os 25 anos de atividade especial ou não tem. Como a gente começou a introdução desse assunto? Através do aspecto de melhorar a renda e o melhor benefício possível, onde é que isso entra? Muitas vezes, e hoje está muito prático, tu entra no celular, tu faz uma simulação de aposentadoria, o INSS já te indica se está fechando o tempo, a renda que tu vai ter, né? Os cálculos estão tudo pronto ali, muito fácil, muito acessível. Por outro lado, é muito provável que este cálculo apresentado, simulado, não esteja considerando, por exemplo, que tu foi açougueiro e entrava e saía de câmara fria, expondo tua saúde a esse agente nocivo, e que isso deveria ser considerado na contagem de tempo e que isso reflete na renda que tu ganha de aposentadoria. Esse é um exemplo, o açougueiro que eu estou dando. Tem o frentista, tem o médico, tem, enfim, inúmeras profissões. O importante, para quem está nos assistindo, é pensar que a minha saúde está exposta de alguma forma a algum agente nocivo, independente do reconhecimento da área trabalhista, inclusive. Se está exposta a agente nocivo, eu devo levantar essa questão e ver se isso está sendo valorizado na minha aposentadoria. Numa aposentadoria pós-reforma, a gente tem um cálculo que ficou por demais, vamos dizer assim, diminuído. Antes tu tinha ali o descarte das 20% menores para fazer média, tu chegava num cálculo, vamos dizer assim, de regra, um padrão de aposentadoria melhor. Com a reforma da Previdência, a gente já não descarta mais contribuições, a gente vai partir de uma base de 60% e vai aumentar 2% por ano, que exceder ao mínimo. Então, tu vai ter um cálculo muito diminuído. Quando eu trago aqui a ideia de contar tempo especial, de que isso converte tempo para fins de aposentadoria, eu estou trazendo junto com essa ideia que lá na tua renda, no cálculo da tua renda, esse tempo a mais convertido, ele vai refletir num salário melhor para ti. Só que muitas vezes o INSS não vai olhar para isso. Se tu não for procurar uma ajuda especializada, se tu não for se deter em que tipo de cálculo foi feito para ti, talvez isso passe batido. E tu passou, às vezes, a vida expondo a saúde a risco, inclusive, às vezes, está com as consequências dessa exposição, sofrendo com alguma doença, e isso não está sendo considerado na tua aposentadoria. Aliás, essa questão que a senhora coloca é fundamental. Eu sempre digo assim, eu trago aqui contadores, economistas, advogados, na área da Previdência Social, na área disso e daquilo, quer dizer, vários aspectos da vida em sociedade, mas essa questão da Previdência Social, assim, eu sempre digo assim, agora nós tivemos o Salésio conversando comigo aqui sobre a questão da contabilidade. Por que muitas empresas acabam indo à falência, acabam não tendo sucesso? Porque eles não têm uma assessoria fundamentada em princípios científicos, né? Que é a questão da contabilidade, que é a questão da previdência social, é científico aquilo ali. São dados que você tem que usar aquilo. Então, é preciso também que você que muitas vezes não tem essa noção, busque uma assessoria especializada. A Previdência Social, ela tem lá a sua estrutura toda, mas ela pode ser melhor aproveitada
pelas pessoas que têm esse interesse direto. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha aposentadoria, eu me aposentei há 10 anos, com 37 anos de contribuição, tá? Não foi aquela aposentadoria que eu imaginei que fosse, mas de qualquer maneira, enfim, eu não vivo só da aposentadoria, graças a Deus. Mas, na verdade, eu busquei uma assessoria. E é isso que nós temos que fazer. A senhora tem um escritório famoso, um escritório que é consagrado aqui, e ele vai dar essa assessoria para você. Porque depois que entrou lá e que as coisas estão prontas, não tem mais saída. É muito difícil reverter as coisas, né, doutora? É muito importante. Às vezes um detalhe faz toda a diferença. E às vezes quando tu vai fazer o pedido de aposentadoria, tu colocar ou não um documento, tu trazer ou não uma informação para a INSS, vai refletir até em tu poder reclamar os pagamentos atrasados, as diferenças atrasadas. Exatamente. E está no momento certo aí. Tem pessoas hoje que estão entrando, né, para requalificar, para rediscutir o valor da aposentadoria. Sim, com certeza. E quanto mais a gente tem regras novas, mudança de cálculo, dificuldade de ficar acessível, assim, um cidadão comum lê uma legislação previdenciária, sai dali e tá, o que quer dizer isso? Então, quanto mais isso acontecer, mais confuso, né? Mais revisões vai ser possível fazer, porque com certeza ficaram de fora informações importantes. Muito bem, e por isso que o Pereira da Costa Advogados, é uma advocacia séria que trabalha especializada nisso, tem aí as formas de contato, e a doutora Luciana estará com a sua equipe de trabalho, toda a equipe de trabalho, né, doutora, à disposição para tirar essa dúvida, dirimir essas questões todas e lhe colocar numa situação bem melhor ante a Previdência Social. Alguma coisa mais? É isso, a gente está lá atendendo com toda alegria todo mundo, a gente respira essa matéria, né? Verdade, então é sempre muito bom conversar com as pessoas sobre isso. E depois a gente conversa com vocês, assim, não só tu, mas o Marcelo, né? Isso, meu irmão. E a tua mãe que está... aliás, na próxima vez que ela vier, ela tem que trazer o livro aqui para nós mostrar o livro. Ah, é verdade, agora já foi lançado. Eu pude no lançamento na sexta-feira passada. Doutora, um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço a você, Silvio, a nossa audiência também. E no encerramento do programa dessa semana, professor Saul Sastre, obrigado pela sua presença aqui. Estava no Nordeste, lá, tranquilo, frio aqui, foge para lá. Faz tempo já, foi mês passado. Tempos, Estava trabalhando. Foi em junho, né? Começou o inverno, tu... Estava trabalhando, inclusive encontrei um colega nosso que participa de vez em quando aqui do programa, o Arthur, e fizemos lá alguns trabalhos lá pelo Nordeste, né? E a gente pode ver, assim, a dificuldade que está a questão, a ressaca da Covid no nosso país, assim, de perto, né? Você parou. E eu já falei sobre isso, né? Se não fosse essa ajuda que o governo federal deu para as pessoas, olha, a coisa tinha sido muito mais feia do que se pode imaginar, viu? Olha, muita miséria, assim, se viu muito problema com relação a isso. E na parte do empreendedorismo se viu, assim, bastante gente está se vendo, né? Bastante gente tentando inovar, tentando fazer os negócios prosperar. A gente entende que é um momento econômico muito difícil para o nosso país, né? Primeiro pelo reflexo mundial, hoje é tudo globalizado, mas também nós estamos às vésperas de uma eleição que traz aquela grenalização no nosso, que divide, né, para tudo que é lado, ninguém ganha nada com isso, né? Então está se esperando assim encerrar logo esse processo e o Brasil retomar o crescimento, né? Na verdade, assim, nós sabíamos, né? Nós aqui nesse espaço muitas vezes falamos sobre isso aí. Em 2020, exatamente, quando começou lá em fevereiro de 2020 a pandemia e tal, todos aqueles procedimentos que começaram a ser feitos, fecha tudo, fica em casa e tal, nós sabíamos aonde isso ia chegar. Tá? Aliás, se teve algum chefe de Estado que alertou para isso, não irresponsavelmente, mas até responsavelmente, porque, na verdade, quando você impõe um medo nas pessoas, aí já é o primeiro sinal de fragilidade mental e de saúde. As pessoas ficam fragilizadas, aí elas ficam mais disponíveis para pegarem qualquer doença, qualquer resfriado. E milhares, isso está sendo provado hoje, e a história vai documentar, milhares de pessoas que acabaram ou morrendo ou pegando a Covid, foi exatamente pelo medo, pelo sentimento de medo que fragiliza a mente, fragiliza o corpo, tira os integrantes, os elementos integrantes da própria defesa, autodefesa do corpo.
Então, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro, foi o único desses chefes de Estado, aqui no Brasil foi exceção, foi o único, que disse, olha, não é questão de ter medo, vamos trabalhar, vamos administrar, vamos compatibilizar uma coisa com a outra. E se viu hoje que ele tinha razão. Os lugares onde não houve essa irresponsabilidade, essa insanidade de medidas do fecha tudo, acabou, o mundo parece que vai acabar, foram os estados, foram os locais que menos a pessoa foi atingida por Covid. Então, a história vai provar isso aí. De qualquer maneira, né, Saul, o Nordeste, eu tive muitas vezes no Nordeste, década de 70, 80, 90, agora em 2000 e pouco, e realmente o Nordeste, lá de 70 para cá, é impressionante o Nordeste que se desenvolveu. Eles começaram realmente a se estruturar. A área do turismo, por exemplo, aqui, ele tem uma riqueza normal, natural lá, extraordinária, só que eles não aproveitavam tanto isso, hoje estão aproveitando. Exatamente, e tem um programa do governo federal de incentivo a essa indústria, né, de turismo, que é o PERSE, que realmente trouxe muita, vamos dizer assim, um fôlego para que muitas não se afogassem e sumissem dessas empresas, né? Inclusive trouxe reflexos muito interessantes na nossa Serra Gaúcha, que os players puderam se aproveitar desse benefício do governo federal para isso, né? Então a gente tem ali, estive quinta-feira passada no Vale dos Vinhedos, aqui a gente está desenvolvendo um projeto ali, também temos projetos dentro daquele eixo Gramado e Canela ali, com players importantes, né? A gente atua na parte fiscal, né? Ou seja, na parte tributária, ou seja, é o coração do negócio, né? E também na parte estratégica. Então a gente sabe o que está falando e quando tu vê realmente, o empresário não tem como se queixar vazio, a gente olha os números, né? Então o PERSE foi sim, e peço ao empresário, também existe uma lacuna para empresas de vigilância, para que olhe o PERSE, para que veja se não tem um benefício, porque ali tem isenção de PIS e COFINS, tem uma série de isenções ali para as empresas que estão por 2 anos fazendo a diferença e que seja prorrogado, porque essa crise não é uma gripezinha, né? Falando economicamente falando, sim, claro, é uma crise profunda que precisa de um tempo de gestão para que a gente possa recuperar. O Brasil já vinha de outras crises, como sempre, né? Eu desde que nasci, tu desde que nasceu, vivemos no Brasil em crise, né? Mas essa foi um pouquinho mais forte. Na verdade, a crise, nós temos a questão da crise existencial, a nossa crise, são crises emocionais, existenciais, nós temos nossos problemas, nós temos que administrar. A economia, eu que sou professor de História do Pensamento Econômico, a economia sempre, lá desde os tempos bíblicos, ela vive de ciclos. Pequenos, ciclos mais permanentes, ciclos mais rápidos, né? E hoje os ciclos econômicos, eles estão muito fortes, agudos, porque eles estão interligados mundialmente, né? Tem uma grande abrangência e são curtos, mas de uma imposição da sua gravidade. Quer dizer, eles são curtos, né? São rápidos, mas eles deixam sequelas. É uma sequela muito forte. Exatamente. E conversando com o empresário, são coisas que eu admiro muito, né? Isso foi uma reunião que eu fiz segunda-feira ou terça-feira à noite. Ele é lá de Portugal, ele foi daqui para Portugal desenvolver um projeto lá da empresa dele, Silvio. E quando ele começou a desenvolver projetos pro turista que vai a Lisboa, ele começou a se dar bem. Então, assim, a gente começa a olhar o mundo, tu começa a olhar... Porque muitas vezes as pessoas perguntam, tu conhece o Brasil? Depende, que Brasil tu está falando? É o Nordeste, é o Norte, é o Centro-Oeste, é o Sul, né? E aí tu fala assim da questão da Europa, que Europa tu está falando, né? Então a gente pega Portugal hoje com 700 euros de salário mínimo, lá é meio socialismo, pelo que eu pude ver, a maioria ganha mais ou menos a mesma coisa, e os empreendimentos para turista acaba sendo uma grande vitrine, né? Então isso trazendo agora para nós, foi um grande legado que acabou toda essa desgraça de pandemia que trouxe, mas acelerou mais a globalização. E isso o empresário tem que se ligar, que o mercado não é mais o município dele ou o estado dele, não. O mercado hoje é o Brasil todo, o mundo todo. Tem oportunidades daqui do lado, no Paraguai, com a Lei Maquila, tem oportunidades na Europa. A gente sempre tem que lembrar que
quando a gente vai para um outro país é uma outra realidade, uma outra cultura, tem que adaptar o produto lá e tudo mais, mas são oportunidades que estão surgindo. Tu pode contratar gente da Europa para trabalhar na tua empresa. É verdade, eu conheço muitos amigos meus que trabalham aqui e nunca andaram em Angola, seja onde for, Nova Delhi e tal, estão dando assessoria para esse pessoal, nunca tiveram contato pessoal. Exatamente, o geográfico ficou muito... Inclusive, Silvio, eu acho que esses dias eu fiz uma reunião presencial, uma perda de tempo, porque tu chega, tu tem que deslocar, estaciona carro e vai, não sei o quê, quando tu vê, passou amanhã, passou a tarde. A hora do cafezinho e aquele questão que também que muitas pessoas acabam desperdiçando tempo, né? Exatamente, então, o que se faz, né? O que tem se praticado muito, pelo menos no meu segmento? A gente faz uma reunião online inicial, e depois, se tiver que aprofundar alguma coisa, se for o caso, se for necessário, porque muitas vezes não é, aí tu vai lá e faz uma reunião mais presencial. Então, ficou um misto, né, em termos de presencial, online. As universidades estão assim. Agora no próximo mês eu vou dar uma aula, e é o que eles chamam de síncronas, né? Ou seja, eu dou a aula presencialmente, mas na frente do computador. Então é meio presencial, meio online, né? Por isso os alunos estão ali e os alunos todos ali estão assistindo. Claro, né? Como eu assisto as minhas aulas também, ou seja, tudo acabou transformando muita coisa, né? Professor Saulo, obrigado pela tua presença aqui, porque na verdade essas tuas experiências, né, são importantes colocar neste momento que nós vivemos, né? Porque nós precisamos relançar a nossa economia, relançar nossas vidas e, afinal de contas, viver, porque, né, viver sempre é muito importante, é muito bom, e viver com otimismo, né, sabendo que as coisas são problemáticas, mas elas passam. Nós fazemos o nosso desenvolvimento. Nós fazemos o nosso desenvolvimento, nós antecipamos tudo isso aí, está tudo aqui. Saulo, obrigado, um abraço, até a próxima. Até a próxima. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento há quase 22 anos no ar. Uma boa semana para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.